Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial. Você está no diário de uma jornalista marcial. Eu sou a Priscila, sou jornalista que vou contando um pouco da minha vida nas artes marciais, na minha profissão, vou contando das coisas que acontecem. E eu falei, nessa semana eu não fui na arte, mas no final de semana não teve treino. Eu senti muita falta, né, do Aikido, estou acostumada com Aikido no final de semana. Não teve. Eu sinto falta, tá? Mas assim, eu não fiz nada, eu não fiz nenhuma atividade física. Eu dei um descanso, porque eu não gosto de fazer exercício, tá? Tenho que ser sincera pra vocês, eu realmente não gosto. Eu faço porque preciso, mas não é assim, aquela coisa, sabe? Não é aquele... Eu prefiro ler um livro, tá? Assim, prefiro ler um livro que fazer exercício, mas eu faço. Então vou sentir agora, né? Essa semana eu vou treinar, né? Vou treinar normal, arte marcial. E aí já vou sentir, tá? Porque se você ficar um dia sem ir, dá, sabe? Te desestabiliza. Porque precisa de frequência, né? Tudo na vida precisa de frequência, né? Se você fica um dia sem treinar, você parece que, sim, sabe, parece que zerou. É mais ou menos isso, tá? Mas assim, eu não fiz exercício nenhum, não fiz esteira, não fiz bicicleta. Eu quis ficar lendo só. É o que eu gosto, né? Minha praia é essa, né? Ler, assistir filme, é o que eu gosto. Bom, gente, deu uma melhorada, tá? Depois que eu reclamei, deu uma melhorada. Os homens se acalmaram um pouco, tá? É muito cansativo, né? Tudo você ficar reclamando, né? Deveria ser uma coisa natural, né? O homem saber se comportar, respeitar o banheiro feminino, não ficar dando chutes nas pessoas, não fazer uma coisa que não é pra fazer, né? Deveria ser normal, mas você vê que tem homens que são muito problemáticos, e a maioria, tá? Se não todos. O homem é muito problemático, né? Ele é muito desequilibrado, né? Assim, é problemático, tá? Ele realmente é problemático, não tem limites, não respeita as mulheres, isso é fato, né? E eu me incomodo bastante com isso, as outras mulheres não. Eu me incomodo e me manifesto. Em todos os lugares que eu vou, dá problema. Todos os lugares que eu vou, que tem um monte de homem, dá treta. Dá treta. Eu vou contar pra vocês, todos os dojos em que eu estive, deu treta, eu com os homens. Eu tive que me estressar, me manifestar, chamar atenção, me expor. É chato, né? Mas é verdade, é da minha natureza, né? Eu me exponho, eu realmente me coloco. Ficar eu sozinha. Eu sozinha contra todo mundo, né? É difícil. Mas é a tua natureza, eu não fico quieta, né? Eu se vejo homem fazendo alguma coisa errada, eu me manifesto, tá? Não é só homem, é no hospital. Infecção, é em tudo. Eu me manifesto. E isso dá um conflito, porque as pessoas estão acostumadas a fazerem as coisas erradas e ficarem por isso mesmo, né? Mas, como eu já disse, que a gente vive num mundo das inversões, a pessoa que é correta, que faz a correção, ela acaba sendo colocada como ruim, treta, complicada, mal resolvida, não gosta de homem. Não é nada disso, gente. Não tem a ver, né? Gostar ou não gostar. Tem a ver de você se impor e colocar limites, né? Nos homens e nas pessoas. Existem, o que é certo, o que é errado, né? Um homem, professor, dar em cima de uma aluna, errado. Eu tenho que me manifestar. As mulheres não se colocam, né? Mas eu me coloco, tá? Se é comigo, eu me coloco. Os homens usarem os banheiros femininos, errado. Se é para não usar o banheiro feminino, então põe misto. Não tem problema se eles quiserem colocar misto aí, sim, mas se é um banheiro feminino, né? É a mulher que tem que usar, né? Então, eu me manifesto. Fui a única novamente a me manifestar. No ninjutsu eu tive problemas, tá? Eu treinei um tempo de ninjutsu, na Bujinkan. Eu tive problemas lá. Com o grupo todo, tá? Com o sensei, principalmente com o professor lá, que era uma pessoa não grata. Foi cyberbullying, uma pessoa sem nível nenhum, sem educação.
Tá? E lá foi muito estranho no ninjutsu, porque no ninjutsu eu comecei a estudar, né? Tentar entender aquele monte. Eles têm um monte, eles têm mais de 100 posições e técnicas. E eu comecei a me questionar, falei, nossa, de onde vem todas essas técnicas, né? Do ninjutsu, daquela linha deles lá, né? Da Bujanka. Eu achei estranho, né? Falei, nossa, são muitas técnicas, quem inventou isso? E comecei a questionar o professor na aula. Isso começou a incomodar bastante o pessoal do ninjutsu, tá? Porque a insegurança, né? Quando você começa a questionar um professor de artes marciais e ele fica incomodado, é porque ele não tem informação. É porque quando você é seguro com o teu conhecimento, as pessoas questionam, você responde. Agora, quando a pessoa é insegura, não tem bagagem, não tem conhecimento, e a arte também não tem, né, nenhum tipo de credibilidade, então ele começou a ficar incomodado com as minhas colocações, porque eu comecei a questionar, nossa, quem inventou esse monte de técnica do ninjutsu de vocês? Aí eu comecei a ler livros de ninjutsu, e comecei a ler livros que não eram da Bujanka, tá? E comecei a falar que eu estava lendo livros. Eles começaram a se incomodar, falando que era para ler livros só da Bujanka, o que eu achei suspeito. Né? É suspeito. Por que ler só da Bujanka? Só escrita por pessoas da Bujanka, né? Aí eu comecei a questionar, falei que eu não ia ler coisa da Bujanka, eu ia ler livros gerais, porque eu quero conhecer, ter conhecimento. Inclusive eu tenho, né, formação em história. E eu comecei a achar estranho, sabe? Livros só da Bujanka, né? Se incomodavam de ler livros diferentes, de outros autores que não fosse da Bujanka. Aquele monte de técnica, umas técnicas assim, ó, de uma técnica assim. Eu não sei para que serve, tá? Se fosse assim, né, tudo bem, mas assim. Essa de uma técnica deles que é assim, eu não sei para que serve. E era engraçado, tá? Realmente eu me diverti bastante na Bujanka. Você dá rodopios, faz umas acrobacias lá, que você não vai fazer isso, né? Para se defender na rua. Se você fizer isso, você morre, né? Então eu comecei a questionar e começou a incomodar bastante, né? Os homens, quando você tem uma mulher que questiona, né? Que começa a apontar coisas, o machismo deles, né? Isso incomoda o homem. O homem não gosta de mulher que questione, mulher inteligente, mulher que desafie ele, que se incomode com ele. O homem não gosta, tá? Ele não gosta. Então eles começam a se juntar. E juntou todo mundo, né? Porque como eu falei, o homem ele tem um comportamento de manada. É a manada masculina, tá? Então eles atacam em bando. Aí se você fala mal de um, todo mundo te ataca, né? Mais ou menos isso. Aí deu um rolo lá. Aí culminou também com o cara lá. Começou a me chamar pra sair, dei um fora nele, dei uma brigaiada e tal. Então dá, assim, sempre dá. Todos os dojos em que eu estou, primeiro que eu não me relaciono com eles, tá? Eu só treino, aquela coisa fria, formal, eu não me relaciono com os homens dos dojos em que eu estou, tá? Então, não adianta, eu não vou me relacionar com eles mesmo, tá? Porque eu seleciono bastante, né? Não dá, aqueles caras são só pra treinar, são os caras fora, né? Totalmente fora. E aí virou uma confusão lá, né? Então, assim, todos os dojos que eu vou, dá problema. Dá problema porque eu me coloco, né? Eu me imponho. Se alguém me desrespeitar, eu me manifesto, né? Mesmo que seja não só eu, mas as mulheres no geral, eu me manifesto, me coloco. É o pensamento, né? Que eu acho que você tem que ter pensamento coletivo feminino, né? Se uma mulher é incomodada, acho que você tem que se colocar como mulher, tá? Em prol da outra também. Então é difícil, realmente, o ambiente marcial. É um ambiente bem complicado, porque são muitos homens, o professor geralmente também é junto, bem machista, né? E aí você tem uma coletividade, né, de homens assim que não sabem se comportar, não tem educação básica, e eles se juntam, estão em maioria, né? Aí que eles, né,
ficam à vontade, atacam o bando. Então, assim, é um ambiente bem difícil. É um ambiente que não dá para ter interação social, né? No meu caso, não. É ruim isso. É ruim você não ter interação, né? Só vai lá, treina e não ter um entrosamento com eles, não ter identidade com eles, né? Assim. Então, uma coisa bem negócios, né? É bem negócios, é ruim isso. Porque você fica muito tempo na arte marcial, né? E você acaba, desse tempo, você não interage socialmente com aquelas pessoas, né? Não tem, assim, não tem muita troca, né? É só físico, é uma coisa só arte marcial, tá? É difícil. Eu me acostumei já com isso porque realmente não tem, né, gancho ali, não tem link, né? Mas é complicado. Porque você fica muito tempo num ambiente assim, né? Então é estranho. Mas eles são bem difíceis, os homens são, na minha opinião são. Eu acho que com o tempo eles ficaram piores, né? Acho que é muito raro se encontrar, né, um homem equilibrado, educado, que respeite a mulher, civilizado. É muito raro, sabe? Sinceramente eu não encontro, assim, né? A arte marcial que eu tô, em todos os dojos dá treta, dá problema comigo, porque eu me imponho, chamo a atenção deles, corrijo. Eu me permito, né, a falta de respeito. Agora, a maioria das mulheres permitem, né? Então, é chato, mas cada um é cada um, né?